Oi pessoal do oitavo ano, a gente vai trabalhar agora com a questão da organização da narrativa e para isso eu selecionei uma proposta, na verdade eu adaptei uma proposta que caiu numa universidade, no vestibular, uns anos atrás, e era uma proposta que trabalhava justamente em cima da construção de uma crônica e na ocasião era mais ou menos assim. A proposição dizia que a pessoa tinha que compor uma história de alguém que no dia de fazer a prova de vestibular, de um personagem, né, de um estudante, que ele tem um problema, que acontece um problema que ele se atrasa no dia da prova do vestibular. Assim, salvas as devidas adaptações, a essência da proposta era essa. E aí nós temos uma situação de um jovem que se atrasa para poder chegar nesse local dessa prova. E é uma possibilidade que a gente tenha condição de construir totalmente uma crônica, totalmente uma narrativa e fazer o enredo linear, que é a noção do enredo que nós vimos na aula passada. Aqui eu separei da seguinte maneira: como é que eu vou fazer a minha introdução, como eu vou começar o meu texto. Eu vou ter o seguinte: eu vou pensar quem são os personagens, quem é o personagem, quem ele é, onde é que ele mora, o que ele faz, por que ele vai se atrasar e como ele vai acordar, o que vai acontecer, que situação que vai ocorrer aí. Então ficou da seguinte maneira: João, um rapaz dedicado e muito inteligente, sempre teve vontade de cursar uma boa faculdade. Enfim, o grande dia chegou. Era o dia do vestibular. Como ele morava num bairro muito mais distante da cidade, precisava acordar cedo para chegar a tempo do local da prova. Porém, na véspera do vestibular, de tanto nervosismo, ele mal conseguiu dormir. Mas, como as coisas nunca fluem como pensamos, João acordou com um raio de sol tocando seu rosto. Já estava claro. Quando olhou o relógio, já eram 6h30. Ele pulou desesperado da cama. A prova seria às 8. Aí eu tenho o seguinte: a minha situação inicial, falando quem é esse personagem. Eu já trago a minha situação de conflito. Eu sei por que ele se atrasa. Ele estava muito nervoso, ele não conseguiu se conter de tanta ansiedade e nervosismo. Ele dormiu pouco, ele mal conseguiu dormir e ele se atrasa. E aí o que acontece? Esse é o conflito. E naquela visão que a gente viu anteriormente também, essa é a manipulação, a situação despertando uma necessidade de mudança no personagem, de ação do personagem. Qual é a situação? Ele tem que estar no lugar da prova às 8, ele acordou às 6h30, é uma pessoa que mora longe e ainda precisa pegar ônibus para poder chegar ao local da prova. Essa é a situação, o problema, essa é a manipulação, esse é o conflito aí, logo depois da minha situação inicial. Olha, eu vou pensar o que acontece em seguida, o que ele vai fazer, qual vai ser a complicação desse conflito e como o personagem vai lidar com esse problema. E aí as ações vão se desenvolvendo. Ficou da seguinte maneira: o susto foi tão grande que ele quase caiu da cama. Ele tinha de ser rápido. Perder aquela prova? Jamais. Correu pela casa, pegou suas roupas, canetas e quase esqueceu o cartão de inscrição, tomando café numa correria só. Ainda tinha que pegar um ônibus. Daria tempo? Ele correu para o ponto e lá na esquina da outra rua, sua condução já apontava. Até ali tudo bem, mas não era seu dia de sorte. Depois de alguns minutos no ônibus, um pneu furou. Aí o desespero voltou. Então ele desce correndo e sai em direção ao local da prova, pedindo carona a todos os carros que passavam. Na parte inicial aí no parágrafo a gente tem a questão da competência, que é o personagem agindo para buscar uma condição de resolver aquele conflito que se instalou ao final do primeiro parágrafo. A performance é o momento que ele vai correr, em que ele já começa a desenvolver essas ações buscando chegar no local da prova. Isso aí coincide, o local da performance aí no enredo, com a ideia da complicação do conflito. E a atitude dele aí de descer do ônibus correndo e tentar chegar é a maneira com a qual o personagem vai lidar com a situação. Na continuidade, assim, já finalizando essa redação, nós temos aí o que mais vai acontecer, qual será o clímax dessa história, o conflito vai se resolver, será que ele consegue chegar ou ele perde a prova da vida dele,
vamos ver como é que ficou. Nem se fosse a lebre do País das Maravilhas, João teria corrido tanto. Olha um exemplo de alusão da questão da intertextualidade, né? Falando da lebre da Alice no País das Maravilhas, do intertexto, a matéria da nossa aula passada. Mas ninguém dava carona, todos pareciam ter pressa de chegar, nenhum carro parava, estava quase na hora da prova, já eram mais de 7h30 e, por mais apressado que estivesse, ele não chegaria a tempo. Foi então que um senhor desconhecido, olhando para a aflição do rapaz, parou e ofereceu carona. Era muita sorte, o homem morava ao lado do prédio e de carro era outra história. João chegou 10 minutos de antecedência. Sorridente e confiante, ele fez a prova, depois de todo aquele sufoco. 3 dias depois veio o resultado. Ele tinha passado em primeiro lugar para o curso de medicina. E ficou a experiência de que João precisava, controlar o nervosismo. E atraso, nunca mais. Assim a gente finaliza essa crônica, né, com esse desfecho, mas antes do desfecho a gente tem a questão do clímax. As ações vão se transcorrendo e passa um desconhecido, olha aquela pessoa desesperada ali, ele deve estar precisando de carona, para e dá carona para ele, e ele consegue chegar a tempo, faz a prova, e ao final aí dessa resolução a gente tem a sanção, certo? Lembrando, manipulação, competência, performance e sanção. A sanção é o prêmio ou castigo que o personagem ou os personagens recebem diante das ações que se transcorrem no enredo. Neste caso aí dessa crônica, João recebe um prêmio, né? Ele chega com 10 minutos de antecedência, consegue fazer a prova e passa em primeiro lugar para o curso que ele tanto esperava. Isso aí é um exemplo de enredo linear, com todas as suas peças, né? Um enredo linear completo, apresentação, conflito, complicação, clímax e desfecho, e dentro daquela lógica também de performance, de sanção, de competência e de manipulação que a gente viu na aula passada. Bom, gente, no decorrer a gente vai falar um pouco mais sobre alguns exemplos aí de textos narrativos, relacionando talvez um pouco mais também a questão de alguns intertextos, né? Vamos falar de alguns exemplos aí que acontecem nas nossas apostilas, algumas crônicas que aparecem aí no nosso apostilado e tecer alguns comentários a respeito delas. Tá legal, pessoal do 8º ano? A gente se vê na próxima e até lá!